que o Bolsonaro e o Sérgio Moro viraram inimigos, todo mundo já está sabendo, são inimigos mortais. Mas muita gente pergunta o que um tem contra o outro, quais são as armas do Bolsonaro para usar contra o Moro e as armas do Moro para usar contra o Bolsonaro. Vamos falar disso aqui, são armas fortes e há indícios, há tudo para que os dois possam acabar presos. Talvez não pela quantidade de indícios, que há muitos, mas pela força que ambos têm. O Bolsonaro com a máquina pública em mãos, pelo menos por enquanto ele não cai, e com todas as milícias digitais bolsonaristas, com o gabinete do ódio, com todo esse esquema de comunicação que faz com que o Bolsonaro consiga chegar em milhões de brasileiros em poucos segundos, um estalo de dedos, o Bolsonaro, ele inventa alguma notícia, ou ele cria uma narrativa e ele consegue fazer com que essa narrativa chegue a milhões de pessoas. E o Sérgio Moro, do outro lado, ele tem a grande vantagem de que o Bolsonaro não para de cometer crimes um atrás do outro, e o Sérgio Moro, ele tem todo o aparato midiático da Rede Globo. A Rede Globo é Moro, Moro é Globo, Globo é Moro, isso todo mundo sabe, todo mundo sempre soube. Então, numa briga com dois personagens tão fortes, a chance de um deles cair, levar um tombo bem grande, é enorme. A chance dos dois caírem e levarem um tombo grande também é muito, mas muito grande. Nessa briga, eu já falei, eu torço para a briga. Na fogueira entre Bolsonaro e Moro, eu apago com gasolina, porque eu vou mostrar a seguir que os dois têm alguma coisa errada. E o mais engraçado é que os dois até um mês e meio atrás eram amigos, estavam assim, ó. Sérgio Moro agiu como advogado de porta de cadeia quando ele mandou o porteiro, que foi quem colocou que o assassino da Marielle tinha ido na casa 58, a casa do Bolsonaro, quando o Sérgio Moro foi intimidar o porteiro, mandou ele refazer o depoimento na Polícia Federal. Quer dizer, um cara que é porteiro de prédio, ele tinha feito um depoimento, estava lá vivendo a vida normal dele, de repente ele está no Jornal Nacional e ele é intimado a depor 2 vezes na Polícia Federal de um crime que nem estava sendo investigado na PF. Intimidou o porteiro para ele mudar o depoimento. Então o Moro, ele ajudou o Bolsonaro e não foi só nessa vez, foram várias vezes em que o Moro se portou como advogado do Bolsonaro. E o Bolsonaro várias vezes também ajudou o Moro. O Pavão Misterioso está aí para provar. O Pavão Misterioso, que é um perfil criado, todo mundo diz, pelo Carlos Bolsonaro. A gente não sabe ainda porque o Twitter, essa rede social fascista, o Twitter se recusou a dizer para o STF quem são os administradores da conta Pavão Misterioso. O Twitter mandou todos os dados para o STF sobre todas as contas que foram pedidas, menos do Pavão Misterioso. O Pavão Misterioso foi criado pelo Gabinete do Ódio, pelo Carlos Bolsonaro, todo mundo diz, para defender o Sérgio Moro com mentiras, cometendo vários crimes contra contra deputados, contra o Glenn Greenwald, para defender o Moro. Então a coisa tá feia para os dois lados, eles eram amigos e agora há vários crimes que não são só esses. Eu vou falar toda a ficha corrida dos dois, mas antes, você quer ver a casa cair? É um segundo, curte o vídeo, se inscreve no canal. O Moro tem um aparato midiático muito grande, que é a Rede Globo. O Bolsonaro tem o gabinete do ódio, consegue fazer as mentiras dele chegar a milhões de brasileiros. Você quer combater isso tudo com a verdade? É um segundo se inscrever no canal. Quando você se inscreve, o algoritmo do YouTube mostra esse vídeo para mais gente. Essas pessoas são bombardeadas com a verdade, finalmente, porque senão elas vão ser bombardeadas sempre com as mentiras da direita. Então é um segundo, é de graça, e a gente faz aqui oposição ao desgoverno todos os dias. Você quer ver o desgoverno cair, você quer jogar gasolina nessa fogueira, se inscreve. Agora vamos falar sobre isso. Primeiro, o que o Bolsonaro tem contra o Moro? O Bolsonaro tirou uma carta da manga nos últimos dias que foi, olha só, o Bolsonaro vai várias vezes se encontrar com o Procurador-Geral da República em compromissos fora da agenda, em compromissos até o Bolsonaro tenta que seja mais ou menos secreto, mas ele não consegue. E, de repente, o Procurador-Geral da República desarquivou uma delação premiada que estava arquivada. Isso é muito raro. É muito, muito, muito raro, a não ser que tenha um fato novo. E nesse caso não tinha fato novo. O Procurador-Geral da República desarquivou a delação premiada do Tácala Duran, que tem provas, isso é o pior para o Sérgio Moro, tem provas de que ele pagou propina para um advogado que é sócio
do sócio da esposa do Sérgio Moro e a propina foi paga na conta de um outro advogado que é sócio da esposa do Sérgio Moro. A coisa fica feia para o Sérgio Moro, porque o Tacla Duran ele foi condenado pelo próprio Sérgio Moro e fazendo a delação premiada ele vai poder finalmente voltar ao Brasil e vai poder ter parte do dinheiro de volta, porque a delação premiada envolve benefícios. Então, para ter os benefícios, o Tacla Duran vai ter que provar as denúncias que fez contra o Moro. Eu fiz um vídeo sobre isso ontem, então você quer ver mais sobre isso, tá no meu vídeo de ontem. Mas a denúncia do Tacla Duran diz que a Lava Jato funcionava com um esquema de propinas. Pegava um delator e pedia a propina dele. A maioria dos delatores eram criminosos, então você pega um criminoso que roubou 100 milhões de reais de dinheiro público e fala pro cara, ó, você tem duas opções. A primeira é você vai ficar 10, 15 anos preso, preso, imagina, sem ir para sua lancha, sem ir para seu iate, sem comer salmão e grelhado todo dia, sem todas as mordomias que o dinheiro pode comprar, sem sexo, sem festa, sem nada. A segunda é que você vai ficar preso um pouquinho de tempo, depois você vai ficar na sua prisão domiciliar, no seu domicílio milionário comprado com dinheiro roubado, mas você tem que contratar um advogado que é amigo da esposa do juiz e você vai pagar uma fortuna para esse advogado e aí você vai fechar uma delação premiada que vai te dar todos esses benefícios. Então você quer o quê, senhor criminoso? E os criminosos todos faziam a delação premiada e todos contratavam sempre o mesmo escritório de advocacia, que era o escritório de advocacia cujo dono, em outra empresa, ele é sócio da esposa do Sérgio Moro. Aí fica difícil, isso sendo investigado a fundo, fica muito difícil para o Sérgio Moro, para ele não cair na prisão no final disso, para ele não ser condenado. Vai ficar muito, muito difícil para o Moro. Por outro lado, o Moro também tem muito contra o Bolsonaro. O Moro ele está soltando a conta-gotas. Primeiro foi o lance da interferência na Polícia Federal. Ali já era uma bomba contra o Bolsonaro. Aí veio a reunião ministerial. Os bolsonaristas tentaram falar que a reunião ministerial ajudou o Bolsonaro e contaram muito com o medo da esquerda. A esquerda é medrosa, boa parte da esquerda é medrosa, estão sempre com medo de que o Bolsonaro vá ganhar. Eu entendo isso porque o Bolsonaro representa tudo de pior e as pessoas têm medo dessas coisas. E o Bolsonaro, o bolsonarismo, o gabinete Dodge, quando falou essa reunião ministerial ajudou a gente, é mais do que atrapalhou, a esquerda ficou com medo. Mas as pesquisas mostraram o contrário, que a reunião ministerial fez o Bolsonaro cair ainda mais, porque o cidadão despolitizado, ou até o cidadão que era bolsonarista, mas que não é fascista, viu a cobertura da mídia e pensou, putz, o Bolsonaro só fez cagada nessa reunião. O Bolsonaro tá caindo, mas, além disso, veio a delação do Paulo Marinho, que é outro. Ele era amigo do Bebiano, tá do lado do Sérgio Moro, e ele trouxe a rachadinha, o roubo de dinheiro público do Flávio Bolsonaro para o centro dessa investigação que tá o Bolsonaro contra o Moro, desse inquérito. Então, o inquérito que já era grande ficou maior ainda e pode tomar proporções ainda maiores, porque o Moro ele fez acusações de que o Bolsonaro quer formar milícias armadas, e essas acusações são facilmente provadas, porque o Bolsonaro está realmente fazendo de tudo para que o cidadão que já tem armas possa comprar mais armas, mais munição. Ele aumentou o limite de munição, assim, um limite extraordinário. Ninguém nunca vai usar tanta bala pro tanto que o Bolsonaro permite que seja comprado, a não ser que realmente ele queira formar uma milícia armada e tenha uma guerra civil. Só assim para o cidadão usar tanto a munição como o Bolsonaro está permitindo. Mais do que isso, o Bolsonaro está enfraquecendo os órgãos de fiscalização, então está muito mais fácil de desviar a munição da polícia ou do exército e parar em grupos paramilitares armados, ou com criminosos, ou com facções criminosas, ou com qualquer coisa. Está muito mais fácil, está muito mais difícil de rastrear onde foi parar a munição. Mais do que isso, o Bolsonaro quer facilitar mais, não só o porte de armas, como a compra de mais armas e de armas mais pesadas para todo tipo de grupo de apoiador deles. Então, o Bolsonaro está fazendo isso, é a nova denúncia do Moro, que fez faz alguns dias, também vai ser investigada. Só que mais do que isso, tem o fato de que o Bolsonaro não para de cometer crimes. E aí, o Moro tem um trunfo que o Bolsonaro não tem. O Moro tem amigos. O Moro tem amigos lavajatistas. E esses amigos lavajatistas do Moro representam 40 senadores. Há 40 senadores lavajatistas. Depois que o Moro saiu do governo, não sabe quantos desses senadores pularam do barco da Lava Jato, mas pouquíssimos. Tinha um grupo chamado Muda Senado, que era liderado pelo Álvaro Dias, que é do partido Podemos, esse é o partido oficial da Lava Jato, e esse grupo chamado Muda Senado tinha 40 senadores. Esses 40 senadores estão por aqui,
com o Bolsonaro, e 40 senadores é um a menos do que a metade do... Mais um passa da metade do Senado. O Senado tem 81 senadores. Metade de 81 é 40,5. Então tem 40. Quase metade do Senado está ali contra o Bolsonaro, a favor do Sérgio Moro. Vamos supor que 4 ou 5 deles pularam do barco da Lava Jato e ficaram com o Bolsonaro quando o Sérgio Moro saiu. Mesmo assim, são vários senadores do lado do Sérgio Moro. Eles estão por aqui com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro já traiu esses senadores quando foi aprovado o tal do pacote anticrime, que era para ser do Moro, pacote anticrime do Moro, e virou o pacote anticrime do Alexandre de Moraes. Foi aprovado o projeto de lei todo do Alexandre de Moraes e enfiaram o juiz de garantias. O Bolsonaro prometeu para esses 40 senadores que ele ia vetar, porque ia, assim, resumindo, ia atrasar muito a votação desse projeto se o Senado barrasse o juiz de garantias. Ia voltar para a Câmara, ia voltar para o Senado, talvez voltasse para a Câmara, talvez não fosse aprovado nunca. Então o Bolsonaro prometeu para o Senado, aprovem, mesmo com o juiz de garantias, eu vou vetar. E o Bolsonaro não vetou. Os senadores ficaram irritadíssimos. O Sérgio Moro foi traído ali naquele momento. Mais uma das vezes que o Bolsonaro traiu o Moro, não foi só uma, foram várias. E não por aqui, mas mais do que isso, o Sérgio Moro tem amigos no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que é quem tem o poder para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. E o maior dos aliados do Moro é justamente o presidente do TSE. O presidente do TSE, muita gente não vê o poder que ele tem. Ele tem o poder de escolher a pauta. Quer dizer, ele coloca para ser julgado no momento, o que ele quiser, no momento em que ele quiser. E aí ele pode ficar cozinhando o Bolsonaro em banho-maria. É o Barroso, o presidente do TSE, amigão de Sérgio Moro, assim, ó. Ele pode ficar cozinhando o Bolsonaro em banho-maria e colocar o julgamento da chapa Bolsonaro-Mourão no momento mais apropriado, no momento mais propício para que a chapa realmente seja cassada. Mais do que isso, as investigações do TSE sobre a cassação de chapa vão ser turbinadas com as provas que o STF está colhendo sobre as fake news. Mais do que isso, o Barroso, por ser o presidente, ele pode fazer os vazamentos seletivos que a Lava Jato sempre fez. A gente sabe que a Lava Jato faz vazamento seletivo. O Sérgio Moro, ele era um juiz que fazia isso. Um dos exemplos, ele ajudou o Bolsonaro a ganhar a eleição. 5 dias antes da eleição, ele soltou uma delação do Palocci contra o PT para acabar com a candidatura do Haddad. Aquela delação saiu em toda a mídia que é amiga do Sérgio Moro. Foi também o gabinete do ódio do Bolsonaro, que já existia, não com tanta força, mas já existia, foi usando essa delação para minar a candidatura do Haddad. E o Sérgio Moro, a Vaza Jato mostrou, ele já sabia que aquela delação não tinha provas. Era um balão vazio, cheio de nada. E, mesmo assim, ele soltou, porque o Sérgio Moro, a Lava Jato, era especialista em vazamentos seletivos. Por exemplo, quando o Lula ia virar ministro, o Sérgio Moro, e ali o golpe contra Dilma foi consolidado. Quem diz não sou eu, foi o Temer, que chamou de golpe e falou que foi ali mesmo. O Sérgio Moro soltou aquele áudio completamente fora do contexto. O contexto todo que vazou depois na Vaza Jato mostrava que o Lula queria ser ministro para salvar o governo Dilma e para ajudar a Dilma a governar. E o Sérgio Moro vazou áudios, ele selecionou, de mais de 1000 áudios, ele selecionou ali cerca de 10, 15, que faziam parecer que o Lula queria ser ministro para fugir do Sérgio Moro e para ganhar foro privilegiado. E ali o STF, o Gilmar Mendes, que não é mais lavajatista, mas na época era, o Gilmar Mendes mudou de lado, odeia o Sérgio Moro, odeia o Bolsonaro. O Gilmar Mendes não deixou o Lula ser ministro e ali acabou o governo Dilma, porque se você é a presidenta e você não consegue indicar um ministro, acabou. Acabou, você não tem mais poder para nada. Não adianta você tentar negociar com o Centrão, negociar com partido A, partido B, porque você não consegue indicar um ministro. Então ninguém vai acreditar em nada do que você oferecer na negociação. Então ali acabou o governo Dilma. O Sérgio Moro, ele sabe fazer vazamento seletivo. O Barroso é amigão do Sérgio Moro, também sabe. E as provas contra o Bolsonaro podem vazar em momentos muito propícios. E eles realmente não têm escrúpulo nenhum em escolher o momento propício. No momento em que está falando do assunto A, eles vazam a prova sobre o assunto A. Vamos levantar o sigilo disso. Levantar o sigilo é o quê? Tornar público uma prova. Paf! E bomba contra o Bolsonaro, e Rede Globo batendo no Bolsonaro. E a Rede Globo ainda tem algum poder, tanto é que a popularidade do Bolsonaro nas classes mais baixas, que são as classes que assistem mais a Rede Globo, está despencando. E nas classes mais altas, acima de 10 salários mínimos, que são as classes que assistem ao Globo News, também está despencando. O Bolsonaro está ali na classe média e
na parte do eleitorado masculino, ele consegue ali ter 30%, alguma coisa assim, mas de resto tá despencando, tá ladeira abaixo, principalmente a rejeição ao Bolsonaro. As pessoas que estavam assim, eu não sei, não tenho opinião sobre o governo Bolsonaro, ou tá regular, é cada vez menos, é uma porcentagem cada vez menor da população. As pessoas que não gostam do Bolsonaro, consideram ruim ou péssimo, é cada vez maior, e as pessoas que estão com o Bolsonaro diminui pouco a pouco. Então, o Sérgio Moro tem muitas armas contra o Bolsonaro, tem a vantagem de que o Bolsonaro continua cometendo crimes um atrás do outro, e o Bolsonaro tem a delação do Tacla Duran, que tem muitas provas contra o Sérgio Moro e que foi aceita inclusive pela Interpol. Então, o Sérgio Moro colocou o Tacla Duran na lista de procurados pela Interpol, que é a Polícia Internacional, Interpol, International Police, e a Interpol tirou o Tacla Duran da lista de procurados. Ele foi solto, ele estava num presídio na Espanha, ficou 3 meses preso num presídio, ele foi solto porque ele conseguiu provar que ele foi perseguido pelo Sérgio Moro. Então a coisa tá feia para os dois lados, que é a minha opinião. Aí é uma opinião otimista, porque a gente não sabe os próximos capítulos, porque dos dois lados tem gente lutando contra isso, mas se os dois agirem com o poder máximo que tem, que é o que estão fazendo no momento, vão acabar todo mundo preso. Todos acabam presos, que tem crime dos dois lados. E crimes que dão cadeia. Só que o Bolsonaro, a queda dele vai ser muito maior, porque o Moro parou de cometer crime. O Moro cometeu lá o crime no caso do Tacla Duran, tem as provas, tem tudo, mas cometeu assim, eu digo cometeu porque tem as provas, mas não posso afirmar que o Moro é um criminoso, senão ele me processa. Mas o Bolsonaro continua cometendo crimes. E o Moro não, o Moro tá quietinho na dele, o Moro é um jurista, ele sabe o momento de falar, o momento de ficar calado. O Bolsonaro não. O Bolsonaro não tem mente, não tem cérebro. Então, a minha opinião, vão acabar todos presos. Ou, na pior das hipóteses, o Bolsonaro cai e se não for preso ele vai ter que fugir. E o Sérgio Moro, ele vai ficar tão chamuscado com essa fogueira, com esse fogaréu, que ele vai ficar praticamente inelegível. Assim, ele pode concorrer, mas ele sabe que não ganha nada. Talvez ele vire um parlamentar um dia, alguma coisa assim, mas ser presidente, difícil. A pretensão dele de ser presidente vai ser difícil, ele sendo bombardeado como ele vai ser nos próximos meses. É isso. Se tem mais algum adendo para falar, deixa nos comentários. Se quer ajudar, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha. Falou!